Olá, você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe leitura para as pessoas do signo de Áries. Vamos saber o que está por vir, então, na primeira quinzena do mês de novembro. Então, sempre peço para se concentrarem, mentalizarem o momento de vida, situações aí, para ver se as informações que são apresentadas batem, fazem sentido. Mas se não for o caso, desconsiderar, pois são leituras coletivas. Tá bom? Então, vamos iniciar aqui, como costume, vamos saber a mensagem do oráculo predominante para esse período, para os arianos. Está predominante para os arianos para os próximos 15 dias. Seguindo o coelho branco. Curiosidade faz a oportunidade. Aqui já faz aquela menção, referência mesmo à história da Alice, e a gente reconhece ela como uma pessoa bem curiosa, não é à toa que ela vai para o País das Maravilhas, por causa, devido à curiosidade dela. Então, tá levando em consideração essa característica. Então, no lado de divinação, fala de oportunidades boas que podem vir de uma realidade, aí dá você uma chance de mudança no seu mundo, ou mesmo, às vezes, na percepção. Então, algo que pode vir aí mudar a sua perspectiva, renovar. E no lado reverso, uma pessoa que perde essas oportunidades sempre. Tem chance, mas não se aventura. Às vezes, também não se sente pronto para isso. Pensa muito. E deixa as oportunidades passarem, porque pensar, depois eu faço. Então, a hesitação, ela tá custando, pode custar a você mais empolgação, dinamismo e encantamento na vida. Então, um momento de oportunidade, eu acredito que é para ser explorado, os arianos poderão aí usufruir disso. E para aqueles, então, que têm essa dificuldade, se dá a oportunidade de se aventurar, eu tô misturando inglês com português aí, se aventurar no meio que a oportunidade mostra aí, tá? Então, curiosidade faz oportunidade, já disse aí a frase. Vamos ver melhor sobre o que seria signo de Áries, próximos 15 dias. Signo de Áries, próximos 15 dias. O mundo. O eremita. O hierofante. A imperatriz. Quantos arcanos maiores, hein? A morte, mais um. 6 de copas. 5 de espadas. 6 de ouros. Abriu a leitura, de 8 cartas, 5 são arcanos maiores aqui. Então, a importância disso, né, de quando vem tantos arcanos maiores assim, traz uma profundidade maior, situações que às vezes independem, eu acho que elas ultrapassam aí o livre-arbítrio, ou coisas aí, né, mais banais. Então, assim, questões mais profundas até. Então, se na situação fala de você, talvez despertar lá para as oportunidades, que não deixar passar, traz uma renovação aqui, abre com o mundo, um mundo arcano que fecha o ciclo do louco e que fala da completude, da fechamento de ciclos antigos e renovação, né? Novos ciclos, abertura de novos. E é um pensamento, o eremita, trazendo uma reflexão sobre isso. Então, se você tá com um pensamento justamente de renovar, de mudança, tá trazendo esse favorecimento, a energia e aqui o pensamento, né, de buscar novos ciclos, novas jornadas aí. Talvez são os questionamentos que você vai trazer nesses dias, né, em alta, filosoficamente, pensando sobre questões aí que abrangem a sua vida. Eu acredito que pode se adaptar em qualquer área, né? Ou aqui mais dois arcanos maiores, o hierofante e a imperatriz. Carta do Papa
falando da tradição, das crenças limitantes, do que nós trazemos conosco, né? A importância dos paradigmas que às vezes nos bloqueiam, ou o que a gente traz já de aprendizado. Então, e aqui a Imperatriz traz aqui a fertilidade, a criatividade, isso aqui também representa muito a mãe, para alguns casos. Então, é um pensamento também muito enraizado nas crenças, né? Nos aprendizados já trazidos aí diante do que você foi, da maneira que você foi criado. E isso pode estar sob influência, assim, sobre a família, ou a sociedade, ou até mesmo crenças religiosas. O Hierofante, ele traz abrange tudo isso que a gente traz como aprendizado, crença mesmo, né? Então, Ares, você está num período de buscar novas oportunidades, e essas oportunidades são questionadoras até mesmo com relação a essas crenças, ou expectativas, ou que foram criadas aí, né, e ensinadas a você. É porque eu falo isso. Talvez seja uma ideia de mudar, né? Mudar essa concepção, renovar, fechar padrões antigos, porque além do mundo que fecha ciclos e abre novos, nós temos a morte aqui trazendo transformação brusca. Então há necessidade de fechar mesmo e deixar coisas que não fazem talvez mais sentido. Ou seja, Copas aponta aqui situações que trazem o que de nostalgia. Isso pode estar relacionado também a pessoas, relações do passado. E a ideia aqui talvez seja mudança, fechar ciclos antigos, abertura de novos e encerrar aí coisas que talvez te trazem esse sentimento de nostalgia, né? Situações aí passadas que possam, né, estar reverberando aí nesse período. Mas a ideia aqui é trazer a transformação, a mudança. É um pensamento, quando a gente vê assim uma leitura com tantos arcanos maiores, como eu disse, traz uma sensação de uma coisa que abrange mais assim na sua vida, não especificamente uma área, né? Então, talvez seja como diz, um comportamento, pensamento que está ali em volta. Além do eremita trazer esse processo de a pessoa se distanciar para buscar a luz, para buscar a reflexão, aí o melhor caminho para as áreas da sua vida, vem as outras questões que eu disse aí, que traz um quê de questionamento. E de buscar, sim, ciclos, coisas que tenham frutos futuros. Mas o que era tão embasado aqui no que foi aprendido, no que eu trouxe comigo, no que foi ensinado, como a sociedade cobra, né? Que o Papa traz, há uma necessidade de transformar coisas do passado. Isso pode ser, como eu disse, relações, mas também, às vezes, pode estar relacionada a perspectivas, ideias das quais antes eu tinha. Né? Na minha infância, ou pouco tempo atrás, eu acreditava, tinha aquele. E a gente muda. Aquelas idealizações, a nostalgia aí, não é muito voltado porque eu era antes. Então é um momento de transformação. Mesmo que seja tudo isso consciente, necessário, essa transformação, mudança aqui, renovação, né, novos caminhos, existe uma insegurança. Né? O 5 de espadas, vem tudo isso aqui, né? Aí vem os 5 de espadas aqui falando do medo. De alguém que se sente, às vezes, ali, medo de sair perdendo, medo de sair por baixo de algo, ou às vezes está relacionado mesmo com pessoas da qual lida, né? Porque na imagem que a gente vê aqui, alguém um pouco sentindo coagido, se sentindo oprimido, vamos colocar assim pela imagem. E isso pode estar relacionado a uma dificuldade de doação. O Seis de Ouros, ele fala de doar-se, né? Doar e receber. E isso está em desigualdade. E nessa imagem a gente vê alguém que pede, né? Suplica aqui, vamos colocar assim na imagem, por auxílio, ajuda, do que for ao outro. Qual é a posição aqui? É a sua posição de doar-se ou de pedir, né? Esse é o contraponto. Mas de qualquer maneira, a mensagem aqui é a doação, que talvez esteja com dificuldade, justamente disso. Tá? Então, todo esse processo que pede aqui mudança, buscar coisas novas, novos caminhos, até mesmo crenças, pensamentos, mudar aí planos, o que for, traz insegurança, traz medo da falha, o medo aí de sair por baixo, situações, o medo de não conseguir investir, não ter essa capacidade agora, no seu momento de eu conseguir, de eu investir,
eu conseguir. Ou muitas das vezes, para eu conseguir isso, eu tenho que pedir auxílio de outros, né? Me colocar nessa situação de estar sempre pedindo. Então, Ares, é um período que traz uma ideia assim de oportunidades que possam surgir, mas você vai trabalhar muito com essas inseguranças, né? Mas você traz fortemente a reflexão ou a necessidade mesmo de transformar esses padrões antigos e buscar aí coisas novas assim que façam mais sentido para você hoje. Vou tirar uma carta aqui do tarô. Muito filosófica essa leitura, hein? De conselho aqui. Signo de Áries para essa leitura, próximos 15 dias, para complementar. Pagem de paus, regidos pelo signo de fogo como vocês, Áries e Sagitário, né, que traz essa intensidade do signo de fogo, mas fala que o que o pajem é? O pajem é uma figura já mais jovem, né, às vezes não necessariamente de idade, mas assim, imatura, vamos colocar assim. E que traz também muita impulsividade, além da intensidade. Então, age muitas das vezes, né, sem pensar. E aqui fala, não é porque você é passional, não significa que você não tem esforço, tá? Então, por mais que você traga com isso, às vezes essas inseguranças, como disse ali, né? Uma pessoa que age muito por impulso, alguma situação que eu tenho que tomar um partido, aqui fala que você se esforçará para isso, será capaz de conseguir, tá? Por mais que traga muito essa questão um pouco impulsiva, né? Esse questionamento com relação a esse comportamento, né? Deixa eu pegar mais alguma mensagem que esteja relacionado para eu complementar essa fala. Aqui que eu quero ver o que mais que eu posso trazer diante dessa perspectiva aqui desse tarô. É difícil ser passional sobre muitas coisas, né? No lado da qual você precisa prestar atenção, fala que é sempre melhor, é melhor ver seus projetos através do fim, tá? Mas olhar essa carta, ela não representa é, que a energia que começa do projeto, ela tá pensando sobre deixar sozinho ou terminar. Venha, não gaste tudo, não deixe tudo com, não use tudo com a paixão, né? Então, é essa questão que o pajem de paus traz. Por ser um pajem, sempre falo, já reforça a ideia de que são figuras imaturas. E se ainda tem um naipe de paus, aí os signos de fogo como influência, traz mais intensidade e impulsividade ainda, né? Então, cuidado sobre essa, às vezes, que esbarra na responsabilidade, né? Dessa impulsividade. Mas, de qualquer maneira, não significa que você não possa se esforçar ou conseguir aqui qual é o seu objetivo. Deixa eu tirar antes que eu esqueça outro conselho do oráculo, signo de Áries. Mantenha-se focado. Mantenha-se no curso. Difícil essa, não sai com frequência essa carta. Então, você está falando aqui de imaturidade, da passionalidade que tem, vamos lá, ressalta. Mas mantenha o foco. Mantenha-se, esteja claro sobre onde você quer ir. Não se comprometa. Siga seus sonhos, você merece o melhor. Priorize sua vida. Até que você decida a direção. Mantenha-se no curso. Tá? Então, faça o que é importante e deixe o resto. O lugar que intenciona a sua paixão ou a uma coisa. Mesmo que tenha muitas direções e você terá sucesso. Então, justamente, falou de paixão de novo, trouxe essa questão, né, que eu acho que o pajem trouxe e ficou ali voltado para essa questão, como eu disse, mas de qualquer maneira você tem capacidade de conseguir realizar aquilo que você está no projeto, que possa se apresentar ou você já esteja vivenciando a busca por novos caminhos aí. Para isso, se mantenha focado, faz o que é importante, como disse aqui, geralmente esse oráculo ele vem com outras mensagens, mas essa carta em específico fala para você manter o curso, vá em frente,
faça o que tem que fazer, né? O que é relevante para essa situação, trabalhar talvez essa insegurança, situações ali que trazem o passado, né? Transformar isso, que a tendência é conseguir atingir os objetivos, tá? Utilizando toda essa sua impulsividade aí. Tá bom? Espero ter feito sentido de alguma maneira, se não deixe pro colega, que às vezes foi muito específico, né? Como eu disse aqui, muito. A mensagem hoje aqui eu senti muito mais filosófica, assim, não direcionada a uma ação em si. Eu acho um momento aí da vida que talvez traga esse questionamento de direções, né? Mas veja se fez sentido, se não fez, deixe pro colega. Eu agradeço que esteja aqui, nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada e tchau.